No dia 19 de janeiro de 2017, morre o ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, que é o homem responsável pelo maior processo de investigação de corrupção envolvendo políticos e grandes empresários no Brasil de que se tem história. A morte do ministro foi em decorrência de um acidente de avião. Ele estava indo para a cidade de Paraty, onde iria passar o final de semana junto com outros amigos, e o acidente envolve causas misteriosas. Até agora não se sabe muito bem como se esclarecer isso daí. Se foi um atentado, se foi um assassinato, sabotagem de avião ou alguma coisa assim, ninguém sabe dizer ao certo. Até agora, os indicativos, né, a notícia que a gente tem trabalhado é que teria sido um acidente. Porém, como o ministro investigava grandes personalidades, inclusive até o próprio presidente da República do Brasil, então é preciso de muito cuidado e muita cautela para afirmar alguma coisa. Existiam algumas pessoas que poderiam estar interessadas na morte do ministro, como também poderia tudo ser um simples acidente e tudo mais. Nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre a história do ministro Teori Zavascki, principalmente no que se diz respeito à atuação dele dentro do Supremo Tribunal Federal, os inimigos que ele conseguiu ter, né, e os amigos que ele teve também. E, claro, por quem que ele foi indicado como ministro. A gente sabe que para ser ministro do Supremo Tribunal Federal no Brasil é preciso ter indicação do presidente. Então, quem foi que indicou, quem colocou ele lá dentro e como era o comportamento do ministro dentro do Supremo. Logicamente que a gente só vai fazer um material aqui, um vídeo baseado naquilo que a gente viu na internet. Não se tem uma aproximação real com a pessoa do ministro para se falar com mais propriedade sobre o que nós vamos falar aqui. Aqui a gente só vai conseguir realmente fazer investigação das informações que foram publicadas. Então é importante frisar isso. De uma maneira bem geral, pessoal, eu me baseei na pesquisa desses dois sites para fazer um resumo da história de Teori Zavascki. Primeiro na Gazeta do Povo, que eu vou deixar aqui também o link com você, que foi publicado dia 19 de janeiro de 2017, e também, claro, o Teori Zavascki aqui no Wikipedia. Lembrando que o Wikipedia tem informações assim, assado, dependendo de quem está publicando. Só que o que dá para deturpar no Wikipedia? Dá para deturpar a opinião dele sobre alguma coisa, mas alguns fatos que são históricos, que têm data, e isso não dá para deturpar. Isso a gente pode pesquisar na internet. Então, como, digamos assim, como uma orientação sobre o que aconteceu, né, um cronograma sobre as ações do Teori Zavascki, eu olhei aqui no Wikipedia, como eu falei para vocês, e olhei também aqui no Gazeta do Povo. Fiz essas duas sintonias. O resumo é basicamente o seguinte: foi o ministro Teori Zavascki que foi nomeado por Lula, foi indicado pelo Fernando Henrique Cardoso, tá, para ser presidente do Supremo Tribunal de Justiça. E o Lula foi que nomeou ele, então, como ministro do Supremo Tribunal de Justiça. E daí, onde ele trabalhou de 2002 até 2012, né, foram aí 10 anos que ele trabalhou, acho que foi esse período, bem aqui no Wikipedia está o período exatamente, né, bem aqui, olha. Ele foi do período 2003 até 2012, no Supremo Tribunal de Justiça, indicado por Fernando Henrique e nomeado por Lula. Depois de sair do STJ, ele foi então indicado por Dilma, né? E depois da Dilma jogou para o Senado aprovou por 54 votos a 4 e nomearam então o ministro como ministro do Supremo Tribunal Federal. O ministro Teori Zavascki é conhecido por ser o responsável inicial pelo processo de investigação da Lava Jato. Foi ele que homologou a primeira delação do Paulo Roberto Costa para então fazer, né, a entrega e mostrar para as pessoas quem era o que tinha participado dos processos de corrupção. E a partir então dos nomes que ele citou, então ele citou o ministro, né, o ministro Edson Lobão, citou os deputados tanto do PT como do PMDB, como do PP.
indicou um monte de gente, aquele negócio deu um bafafá danado, e aí ele autorizou o processo investigativo de todas essas pessoas, 47 pessoas no total, ele autorizou tudo de uma vez que podia investigar a vida de todo mundo. A partir daí, a bomba explodiu e a Lava Jato cresceu e se tornou aquilo que a gente conhece como é hoje. Durante a sua atuação no Supremo, o ministro Teori Zavascki é o responsável, por exemplo, por ter tirado o processo, né, de investigação do Sérgio Moro, do Lula, do Sérgio Moro, mandou para o Supremo Tribunal Federal e depois também ele que mandou de volta para o Sérgio Moro. Então tem gente que diz assim, porque o Lula teria interesse nisso ou naquilo. Não, ele tirou do Sérgio Moro e depois mandou de volta para o Sérgio Moro, né? Uma outra coisa interessante é o seguinte, para a gente entender se existe a parcialidade ou não no comportamento, é muito bom analisar como é que está sendo feitas as férias desses juízes e também com quem eles jantam ou almoçam. No caso, por exemplo, do ministro Gilmar Mendes, que vai passar férias junto com o Temer, sendo que o Temer é investigado na operação, né, na Operação Lava Jato também, e o ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal vai lá passear com ele, vamos para Portugal, passar umas férias, eu tô indo viajando, quer uma carona, não sei o que, a gente vai um do lado do outro conversando, aí tu vai me contando como é que tá a investigação, o que é para eu poder fazer assim, fazer assado, enfim. Eu procurei alguma coisa desse tipo envolvendo Teori Zavascki, já que ele foi indicado, foi nomeado por Lula, foi indicado por Dilma e tudo mais, e não encontrei nenhum almoçozinho com Teori Zavascki. E aí, meu amigo, sabe aquela batida de mão que o cara faz aquele monte de cacoete na mão, joga pra cima, pra baixo, pro lado. E aí, compadre, como é que tá? Aquele abraço, não sei o quê. Não encontrei nada disso envolvendo Teori, Lula e Dilma. Os comentários na internet é que o ministro Teori Zavascki era muito sério, muito técnico e não vivia nessas situações aí. Pois bem, vamos dar uma navegada aqui nessas abas. Vocês estão vendo que são algumas abas, mas a gente vai tentar passar um pouco rápido para entender o que acontece aqui. Olha, em 2003, aqui 8 de maio de 2003, ele tomou posse então como ministro do Supremo Tribunal de Justiça. Tá aqui a foto dele, né? O nome, Teori Albino Zavascki, nascimento em 48, casado, tem 3 filhos, especialização. Então aqui ele está dizendo o seguinte, no dia 8 de 5 de 2003, ele foi nomeado por Lula como sendo ministro do Supremo Tribunal de Justiça. Destacou-se pelos conhecimentos de direito processual civil e tributário, foi um dos indicados para representar o Poder Judiciário no Pacto Republicano e assim por diante. Interessante aqui é que foi indicado pelo ex-presidente, então, né, o Fernando Henrique Cardoso. Ele foi indicado pelo Fernando Henrique Cardoso e foi nomeado por Lula como ministro aí do Supremo Tribunal de Justiça. Trabalhou até 2012, como eu falei para vocês. Depois disso, a Dilma formaliza a nomeação de Teori Zavascki como ministro do Supremo. A indicação do jurista para compor a corte foi divulgada nesta quinta-feira, Diário Oficial, no dia 1º de novembro de 2012. A presidente Dilma nomeou Teori Zavascki para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Zavascki assume o lugar do ministro César Peluso, que se aposentou ao completar 70 anos. O decreto da nomeação foi publicado no Diário Oficial da União. Olha aqui, o novo ministro do Supremo teve seu nome aprovado pelo plenário do Senado na terça-feira, dia 30, com 57 votos favoráveis e 4 contrários. Ou seja, o presidente indica e o Senado vota se ele concorda ou não com aquela nomeação. Ele havia sido indicado para o cargo em 12 de setembro. Então, foi a Dilma que colocou ele no Supremo Tribunal Federal, foi o Lula que colocou ele no Supremo Tribunal de Justiça. Em 11 de agosto de 2015, uma curiosidade, a Dilma convidou para um evento ministros do Supremo Tribunal Federal, que eu falei para vocês que ela não tinha notícia dela andar de viagem com ninguém, passando férias, mas esse evento aqui, olha, ele diz o seguinte, a presidente convidou ministros e de outros tribunais, ela convidou, além dos ministros do STF, de outros tribunais superiores para um jantar na noite da terça-feira no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República. Oficialmente, o convite foi enviado por ocasião de comemoração, nessa terça-feira,
da criação dos primeiros cursos jurídicos no Brasil e pelo Dia do Advogado. Por causa dessa celebração, os tribunais superiores do país e da Justiça Federal decretaram um feriado nessa terça, sem expedientes e julgamentos. Ou seja, não foi um convite tipo assim, como a gente tem lá o Michel Temer se encontrando com Gilmar Mendes no Jaburu, só eles dois para conversar sobre não sei o que lá, entendeu? Não foi nada desse tipo. Não encontrei na internet nenhuma informação que tenha acontecido algo dessa forma. Em 30 de setembro de 2014, começou então o processo da Lava Jato, como eu falei para vocês. O Supremo Tribunal Federal homologa a delação premiada de Paulo Roberto Costa, que é esse senhor aqui, e diz o seguinte: ele é ex-diretor da Petrobras, tá? Ficou calado quando foi a CPI da Petrobras. O Supremo Tribunal Federal, aliás, o ministro do STF, Teori Zavascki, homologou na segunda-feira, dia 29, o acordo de delação premiada do ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa. De acordo com o documento de 3 páginas, Paulo Roberto apresentou indícios de envolvimento de autoridades, incluindo parlamentares, nas irregularidades investigadas pela Operação Lava Jato. Aqui que a Lava Jato pegou corpo, né? Há elementos indicativos a partir dos termos do depoimento de possível envolvimento de várias autoridades detentoras de prerrogativa de foro perante tribunais superiores, inclusive parlamentares federais, afirma o ministro. Nesse ponto aqui, se não tivesse autorização do STF, a Lava Jato pararia, não conseguiria seguir adiante. Então foi o Teori Zavascki que autorizou tudo. Quando ele autorizou, o que aconteceu? O homem-bomba falou. E aqui na Carta Capital, no dia 6 de setembro, diz o seguinte: o ex-diretor da Petrobras afirmou que 12 senadores, 49 deputados federais e ao menos um governador receberam dinheiro desviado da estatal. Segundo a Folha, ao citar informações da investigação da Lava Jato, os políticos ficaram com 3% do valor dos contratos da Petrobras. Esse 3% é bem parecido com a história do terço, né? Um terço, o Aécio Neves, tinha um processo lá da corrupção que ele ficava com um terço. Um terço era do Aécio Neves, um terço de não sei quem, um terço de não sei quem. O pessoal estava até chamando ele de bispo, né? Que é o bispo, que todo o processo ele pegava um terço. O caso estava tirando essa brincadeira com ele. Bom, o relato feito por Costa, que decidiu colaborar com as autoridades em agosto, a procuradores policiais aponta o envolvimento de 3 partidos, PT, PMDB e PP. O ex-diretor foi indicado ao cargo pelo PP, ganhando mais tarde o respaldo do PT e do PMDB. E aqui eles falam alguns nomes. Entre os envolvidos estariam o ministro Lobão, Minas e Energia, o tesoureiro do PT, João Vacari Neto, os presidentes da Câmara, Henrique Eduardo Alves, que está livre até hoje, do Senado, Renan Calheiros, também está livre, os senadores Ciro Nogueira, Romero Jucá e os deputados Cândido Vacarez. O Romero Jucá metido aí, o Romero Jucá, inclusive, que é o camarada que queria acabar com a Lava Jato, e a queda do ministro Teori Zavascki também é um golpe muito grande na Lava Jato, por isso há uma desconfiança também, o que o Romero Jucá também teria com esse caso. João Pisolati, do PP, e ex-ministro Mário Negromonte, do PP. Entre os governadores, o ex-diretor teria citado o ex-governador dos Rios, Sérgio Cabral. Olha aí, Sérgio Cabral, a governadora do Maranhão, todos esses estão envolvidos de fato em corrupção. Hoje a gente já sabe disso. E o ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, morto no dia 13 de agosto em um acidente aéreo em Santos. Na notícia do dia de março de 2015, o ministro do Supremo autoriza a investigação de 47 políticos, já em consequência da delação aqui do Paulo Roberto. Tá? E aqui no site do Supremo, na quinta-feira, dia 25 de novembro de 2015, íntegra do ministro Teori Zavascki determinou a prisão de Delcídio Amaral. Delcídio Amaral, para quem não lembra, tem aqui também no canal Notícias Comentadas, ele foi preso justamente por tentar dificultar o processo da Lava Jato. E aí foi o Teori Zavascki, né? Lembrando que o Delcídio Amaral era do PT, e foi o Teori Zavascki que mandou então prender, autorizou a prisão do senador, né, que a prisão foi a pedido da Procuradoria-Geral da República. Então ele foi lá e autorizou. O senador foi preso. Foi a primeira vez na história do Brasil que teve um senador sendo preso. Antigamente ninguém achava que isso seria possível. Depois o Delcídio Amaral foi solto e tudo mais, mas quem mandou prender foi o Teori Zavascki. Pensem no seguinte: cada um desses que o Teori Zavascki manda prender,
tira o mandato, autoriza a investigação, são potenciais, digamos assim, são pessoas que vão ficar chateadas com ele, né? Pensem e guardem o nome de cada um desses aí que eu estou falando, tá? Gilmar Mendes suspende nomeação de Lula. Por que eu estou falando disso aqui? Isso aqui foi no dia 18 de março de 2016. Quando ele suspende a nomeação de Lula, o Gilmar Mendes diz que era porque o Lula queria foro privilegiado. Então ele, fatalmente, o processo voltaria para as mãos de Sérgio Moro. E aí o Theory determinou, isso aqui foi no dia 18 de março de 2016. O Theory Zavascki, em 22 de março, alguns dias depois de 2016, determinou que o Moro enviasse a investigação sobre o Lula para o Supremo Tribunal Federal, para que não investigasse ele na primeira instância. Com isso, investigações sobre o presidente saem da alçada de Moro. Já estavam lá o tempo todo. Lula estava sendo investigado lá pelo Moro. Primeira instância. Aí passou para o Supremo, tá? Por causa desse processo de indecisão, e puxa para cá, puxa para lá. Depois disso, veio o dia 5 de maio e o ministro Theory Zavascki afastou Eduardo Cunha. Com isso ele ganha um novo inimigo, Eduardo Cunha. Afastou o Eduardo Cunha. Tá? Depois veio o Theory Zavascki, anulou também a escuta que o Sérgio Moro tinha feito ilegalmente da presidente Dilma Rousseff então presidente, conversando com o Lula. Aquilo ali iria servir de prova, o Theory Zavascki foi ele que foi lá e anulou essa escuta porque foi feita de modo ilegal, a presidente não poderia ter sido grampeada, como foi. Em junho, Theory Zavascki negou o pedido de prisão em Renan Calheiros, Romero Jucá e José Sarney, feito pelo Rodrigo Janot. Rodrigo Janot foi lá, identificou processo de corrupção e depois disse, olha, vamos mandar prender essa galera aí. Isso gerou um impacto muito grande. Renan Calheiros, presidente do Senado, José Sarney, ex-presidente do Brasil, Romero Jucá, senador. Então foi uma coisa muito séria e o ministro Theory Zavascki também mandou barrar. Negou o pedido e depois houve uma ameaça do Renan Calheiros querendo fazer o impeachment do Rodrigo Janot. E teve um bafafá danado. Depois desse processo, o Janot saiu meio que desmoralizado com esse processo aí, né? Porque pediu, segundo o que afirmou aqui o ministro, ele pediu, mas não tinha argumento suficiente para mandar prender esse pessoal aí. Então ficou meio estranho, digamos assim, né? E depois, aqui no dia 21 de janeiro de 2017, o Supremo finalmente devolve ao juiz Sérgio Moro a investigação sobre Lula, que eu falei para vocês. Então foi aqui, olha, o juiz do Supremo, STF, brasileiro e relator, esse site aqui é português, Theory Zavascki, determinou hoje a devolução das investigações envolvendo Lula para o juiz Sérgio Moro. Então foi ele que tirou de Sérgio Moro, mas também foi ele que entregou, que ordenou que a investigação voltasse para o Sérgio Moro. Aqui é muito importante dizer o seguinte, pessoal. A investigação de Lula na Lava Jato, com ou sem Theory Zavascki, não faz diferença nenhuma, porque o Lula não está sendo investigado no STF. Pense sobre isso. Ele está sendo já investigado em primeira instância e o algoz dele aí é o Sérgio Moro. Né? Não teria o que o Lula ganharia, mas isso é assunto para outro vídeo. É só para você entender. O processo do Lula não está mais no Supremo e não estava mais no Supremo quando o Theory Zavascki veio a falecer. Bem, aqui o Theory Zavascki volta a tornar Cunha réu pela segunda vez. Ele aceitou o pedido e transformou Eduardo Cunha em réu pela segunda vez no Supremo Tribunal Federal. Então o Cunha é alguém que com certeza ficou um pouquinho bravinho com o Theory Zavascki por essas coisas aí de ter aceitado transformar ele em réu, por ter tirado o emprego dele. Entendeu? A partir do momento que o Theory Zavascki tirou o Eduardo Cunha da presidência da Câmara e afastou do mandato de deputado, então ele tornou o Eduardo Cunha alguém normal e nesse processo ele foi abocanhado então pela Lava Jato e acabou sendo preso. Né? Bom, em outubro de 2016, o Supremo negou o pedido de Lula e o Theory critica espetáculo midiático. Essa é uma notícia publicada aqui pela Globo, mas você tem que entender o seguinte, o Theory negou o espetáculo midiático que estava sendo feito em função aí da investigação do Lula. Mas todos eles, inclusive o Theory, também negou o pedido de Lula para tirar do juiz Sérgio Moro o processo de investigação contra ele na Lava Jato.
O Lula tinha entrado com esse pedido, né, e o Teori Zavascki negou esse pedido junto com o colegiado também do STF. Só que o Teori criticou o espetáculo midiático que estava sendo feito aí pelo Ministério Público. Essa é a notícia. Em novembro de 2016, o Teori Zavascki negou o pedido de liberdade de Eduardo Cunha. Então, se o Eduardo Cunha já estava puto, aqui ele ficou mais puto ainda, né? Porque o cara, além de tirar todos os direitos e tudo mais, ele também negou o pedido de liberdade de Eduardo Cunha. Pessoal, isso aqui são fatos históricos, tá? Isso aqui não estou emitindo minha opinião nas coisas, são fatos históricos. A gente tem que analisar primeiro os fatos históricos para identificar quem seriam os inimigos naturais, pelos próprios processos aí do ministro Teori Zavascki, quem seriam os inimigos naturais dele. Então é preciso identificar isso. Bom, aqui nesse site do Reuters, ministro Teori Zavascki rejeita pedido para suspender o impeachment da Dilma. A Dilma foi lá, tinha pedido, olha, suspende o impeachment, foi legal e tal. E ele, então, resolveu rejeitar o pedido de impeachment da Dilma. O ministro rejeitou nessa quarta-feira o pedido de liminar do governo para suspender o processo de impeachment da presidente Dilma por ausência de plausibilidade jurídica do pedido, enterrando praticamente de vez a tentativa governamental de barrar na justiça o afastamento da presidente pelo legislativo. Então, a Dilma colocou ele no STF e ele aqui nesse momento rejeitou o pedido para suspender o impeachment da Dilma porque iria faltar plausibilidade. Também seria muito complicado para qualquer ministro do STF suspender um processo de impeachment que foi feito, né, dentro da, digamos assim, dentro da legalidade. O impeachment ocorreu dentro de um processo que foi legal, apesar da gente chamar de ilegítimo. O próprio canal Notícias Comentadas fala que foi um golpe. E por que foi um golpe? É porque, por exemplo, a Argentina ganhou a Copa do Mundo uma vez com gol de mão do Maradona. Foi gol, mas foi de mão, estava errado. Existem diversos pênaltis que foram marcados e foram transformados em gols e em faltas que não foram pênaltis. Então, o que a gente acredita? Que o processo em si, ele não tinha, digamos assim, ele foi legal, né? Mas ele não tinha base, não foi provado nenhum crime contra Dilma, não tinha um motivo de ter. Inventaram uma coisa, atribuíram a Dilma e depois seguiram o processo dentro da legalidade. E para romper com essa legalidade seria um problema imenso aqui para o ministro Teori Zavascki. Então ele negou isso, seria também uma responsabilidade muito grande. Com certeza o Brasil inteiro ia cair em cima dele, né? E claro que ele não ia fazer uma loucura dessa. Também a própria defesa da Dilma sabia que ele não ia fazer isso. Então é isso aqui, pessoal. Eu vou terminar o vídeo por aqui com essa história, acredite, uma história resumida aí em 20 e tantos minutos, a história do Teori Zavascki desde a sua nomeação ao STJ, depois ao STF, né? E com um comentário aqui de algumas notícias. A partir de agora, você pode fazer seus comentários aí e colocando essas pessoas, ou alguma coisa que eu tenha esquecido, algum movimento do Teori Zavascki que foi importante, porque depois desse vídeo a gente vai gravar alguns outros vídeos falando dos motivos, por exemplo, que Eduardo Cunha teria para planejar um atentado contra Teori Zavascki, ou Michel Temer, ou Lula, ou qualquer um desses. Então aproveitem para comentar nesse vídeo, porque eu vou estar lendo os comentários aqui desse vídeo e depois vou trabalhar com bastante calma e tranquilidade sobre os motivos de cada um dos envolvidos, quem teria interesse na morte do Teori, claro, lembrando também que a morte do ministro Teori pode ter sido de fato acidental. Tudo isso ainda está sendo apurado, não tem como provar nada. De qualquer maneira, a gente vai fazer uma investigação sobre esse processo. Fato é o seguinte, acidente ou não, tem gente que ficou alegre, assim como tem gente que ficou triste. Quem está alegre hoje, claro que é a turma que integra o governo, porque o Teori Zavascki ia abrir mais delações aí que iam entregar, inclusive, o presidente da República, assim como alguns senadores, como o Aécio Neves. E agora essa turma ficou meio livre, com um grande benefício que é o seguinte: o próprio Michel Temer vai indicar o novo ministro que, teoricamente, ocuparia a vaga do Teori e também herdaria os trabalhos do Teori Zavascki.
o que para ele seria extremamente benéfico. Mas isso é assunto para outro vídeo, a gente vai comentar sobre essas coisas em outro vídeo. Passo a passo a gente vai analisando devagarinho, conforme as notícias também vão saindo, e com isso a gente dá tempo à mídia de colocar, de investigar mais, para que a gente possa ligar então esses pontos, juntar os fatos para quem sabe formar alguma opinião. Não deixe de compartilhar nosso vídeo nas redes sociais, é preciso aumentar o debate sobre isso, evitar especulação. Não deixe de compartilhar esse vídeo, não deixe de deixar seu comentário aí também e contribuir, pessoal. Peço a ajuda de vocês, juristas, né, todo mundo que acompanhou todo esse processo da Lava Jato. Então, que vocês comentem, que eu vou estar lendo o comentário de vocês, inclusive durante os vídeos eu vou estar lá lendo os comentários mais relevantes. Então, ajudem a gente nesse processo de investigação, que é para a gente divulgar realmente a verdade. Tá? Coloque seus argumentos que eu vou estar lendo isso aí. Do mais, pessoal, um grande abraço a todos vocês, um bom fim de semana e a gente se encontra então no próximo vídeo, na próxima notícia. Até lá então.